marcado na vida deles, gravado na vida deles, né? Por isso é importante nós trazermos os nossos filhos à casa do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 53, eu quero ler 2 textos por enquanto com você. Eu não quero que você me engane. Às vezes tem dificuldade de achar o livro e fica no outro livro fingindo que está em Isaías. Não, eu vou esperar você abrir Isaías, tá? Você nunca fez isso, né? Acredito eu, né? Nunca fez isso, falei isso. Às vezes o pastor pede, abre em Amós, aí a pessoa tem dificuldade, e a Bíblia cagueta a gente, olha o barulhinho que faz a folha. Aí a pessoa fica com vergonha, fica num outro livro, fazendo de conta que abriu. Isaías capítulo 53, né? É interessante que o profeta Isaías, ele é tido como um profeta messiânico. Ele foi quem mais profetizou sobre Jesus. 700 anos aproximadamente, né? Ele já profetizava sobre Jesus. É interessante que o livro de Isaías tem 66 livros, como a Bíblia, 66 capítulos, quer dizer, como a Bíblia tem 66 livros. Por isso é até chamada de mini-Bíblia, né? O livro de Isaías fala sobre juízo e salvação. E você lembra dos profetas ali, quando você lê a palavra de Deus, os profetas eram bem rigorosos, bem rígidos em entregar a mensagem. Mas quando ele fala de Jesus, ele é tido como um profeta evangélico. Alguém que fala, mesmo numa época onde o juízo de Deus, a justiça de Deus, era a palavra forte dos profetas, quando ele se refere a Jesus, ele se refere ao Cordeiro da salvação, ao Cordeiro manso que tira todo o pecado do mundo. Então o livro de Isaías tem algumas particularidades muito interessantes para nós. E aqui no capítulo 53 ele fala de Jesus. E eu quero ler com você Isaías e depois nós vamos ler Lucas também. Diz assim, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele já começa fazendo uma pergunta, né? Ou melhorou bem, hein? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Esta palavra, o profeta Isaías está falando de Jesus, o nosso Salvador. Em um tempo onde esperava um rei com um cetro de poder nas suas mãos, vencendo todos os inimigos, matando todos aqueles que se levantavam contra eles, um rei que viesse com muito poder, e o profeta Isaías fala de um rei servo. O profeta fala de um rei que se oferece. O profeta fala de um rei que veio salvar toda a humanidade, não precisando mais levar animais para o sacrifício. E isto era repetido todo ano. O profeta vem falando de um sacrifício único, de um cordeiro que foi mudo, e através do sangue deste cordeiro, todos nós seríamos alcançados. Em um contexto totalmente atípico, Isaías vem trazendo a revelação do Senhor para o povo daquela época. E nós, hoje, temos esta revelação.
Nós hoje comemoramos esta revelação, que se cumpriu. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. E um dia, o Senhor Jesus entra na sinagoga, aquele a quem Isaías falou há 700 anos atrás. Agora lhe é entregue este livro. E ele então, ao ler este livro, a passagem que estava falando sobre ele, e é no final dos versículos que eu vou ler, as palavras finais que eu quero que fique bem na nossa mente. Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 16. Como eu disse, Isaías, ele pregou justiça, juízo, mas ele pregou salvação. Em um contexto onde os profetas traziam a mensagem que deixava o povo apavorado, ele agora, quando fala do Messias, ele fala de uma mensagem salvadora para todos os pecadores. Ele fala que o fim do sacrifício vai se acabar quando o Messias for levantado no madeiro, porque o sacrifício único, que tira todo o pecado do mundo, levaria sobre ele Cristo nosso Salvador. E ele no capítulo 4 diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou, versículo 16, tá? 4,16. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, aquele a quem há 700 anos havia escrito sobre ele, agora lhe entrega o livro do profeta Isaías. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui ele está falando do ano do jubileu. A cada 50 anos, antes de Cristo, acontecia uma revolução em Israel. Os escravos eram devolvidos para suas famílias. Acontecia uma revolução social, espiritual, emocional, física, sentimental. As propriedades que eram vendidas, depois desse período de 50 anos, eram devolvidas para os seus antigos donos, para ter um equilíbrio social. Porque o nosso Deus, ele nunca quis e nunca desejou que houvesse esse desequilíbrio que temos hoje. Esse desequilíbrio que temos hoje é um desequilíbrio por causa da ganância do homem. Mas naquela época não, 50 anos, o ano do jubileu, era o ano que todo mundo esperava, porque os filhos que estavam como escravos eram devolvidos para suas famílias. As propriedades que foram vendidas agora retornariam, devido à necessidade, alguém precisou vender uma propriedade. Agora ela voltava para os seus antigos donos, para que seus familiares não viessem a passar necessidade. Então era um ano social, era o ano do jubileu. E Jesus está falando aqui agora, o ano aceitável do Senhor, está falando assim, olha, este jubileu que trazia uma revolução espiritual, emocional, sentimental e física, está se cumprindo em mim. E nós vamos ver mais à frente no livro de João, Jesus se apresentando como tudo aquilo que eu e você necessitamos. E ele continuou dizendo assim, e cerrado o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, aquela pessoa que lhe trouxe para ler, assentou-se. Os mestres judaicos, né? Este era um costume, querido, dos grandes mestres, os grandes sábios, quando tinham que trazer uma mensagem muito importante para o povo, eles traziam ela sentado. Não é como nós temos hoje aqui, né? Não tem problema nenhum trazendo sentado, em pé, deitado, mas os mestres, os costumes deles era trazer uma mensagem sentado para as pessoas. E ele diz assim, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos, então todo mundo estava olhando para ele. E começou a dizer, olha só o que ele diz, aqui que eu quero que você entenda comigo. Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Hoje pela manhã nós aprendemos aqui, e eu quero te convidar, querido, venha fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Nós aprendemos aqui que Deus vai agir mediante a nossa fé. E a nossa fé vai ser gerada em nós mediante o nosso conhecimento.
Jesus aqui ele está declarando para nós que ele tinha conhecimento de todas as palavras que diziam na Velha Aliança, no Velho Testamento. Muitas vezes você vai ver Jesus dizendo, assim diziam os profetas, assim dizia a lei, e ele está falando aqui para todos aqueles, olha, aquilo que está escrito aqui neste livro está se cumprindo em mim, porque Jesus era alguém que tinha conhecimento da própria palavra. Ele se referia à palavra, aos profetas, à lei, e ele mesmo diz que ele não veio negar a lei, mas ele veio cumprir a lei, veio trazer o entendimento da lei. Isto mostra para nós que ele, sendo quem ele era, naquele momento, quem ele é, e quem ele é, né, quem ele era, ele já buscava ter conhecimento da palavra. Muito mais nós precisamos ter este conhecimento, porque a palavra de Deus, ela é para nós vida. Ela é vida. Olha o que diz lá em Filipenses 2, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, tudo que nós pudermos fazer para aprendermos a palavra, para buscarmos a palavra, para nos relacionarmos com a palavra, a própria palavra está falando que o nosso trabalho não é vão. Por isso, lá em 1 Coríntios 15 diz, sede constantes, abundantes, 58, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós precisamos entender que a palavra é uma necessidade vital para mim e para você. Nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus, que logos e rema é a palavra escrita e a palavra revelada, mas eu e você só teremos a palavra revelada se nós tivermos primeiro a palavra escrita na tábua do nosso coração. Como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então ele só vai ter revelações de como se livrar do pecado, como fugir do pecado, como vencer o pecado, no momento que ele ler a palavra, ele ter a palavra escrita, aí vem a palavra rema ser revelada ao coração dele. Por isso nós precisamos. Salmo 119, 105, a palavra é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra está dizendo para nós, olha, o cristão, o crente, só anda em trevas se ele quiser, se ele abdicar de conhecer a palavra de Deus. Então a palavra é vida, a palavra é luz, a palavra é poder de Deus, como Isaías disse, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então é poder de Deus para você dizer, como foi dito aqui, os montes de problemas, as situações adversas, as dificuldades que surgirem, a palavra de Deus é poder para nós. Porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está falando que a palavra de Deus ela tem um poder de penetração que nós nem imaginamos. Ela pode penetrar, trazer cura, restauração, é o poder de Deus para nossas vidas. Agora, se eu e você não temos este conhecimento da palavra de Deus, como diz lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. É a palavra de Deus, querido, que vai gerar em nós fé o suficiente para inculcarmos na nossa mente, transformarmos a nossa mente com a renovação do nosso entendimento. É a palavra de Deus que vai dizer para nós que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mesmo Jesus diante daquela situação, mesmo Jesus diante daqueles acusadores, e olha, eu vi algo esses dias interessante. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, eu não vou na igreja lá por causa de fulano? Quem aqui já ouviu dizer isso? Eu não vou na igreja lá porque eu não concordo com isso. Quem aqui já ouviu dizer isso? Acho que todos nós. Todos nós. O texto em Lucas começa dizendo que, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga. Jesus era bem recebido na sinagoga, sim ou não? Não. Muitos momentos críticos e muitos momentos de acusação contra ele foram se levantados na sinagoga. Ele pregando a palavra, ele ensinando a palavra, ele curando, ele restaurando vidas.
as pessoas se levantaram contra ele, mas nem por isso ele deixava de estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Não tem justificativa, querido. Não tem justificativa para as nossas falhas. Ah, mas o pastor não veio me visitar. Ah, mas o presbítero não veio me visitar. Por isso eu estou nessa situação. Ei, Deus visitava Adão todos os dias, mesmo assim não foi o suficiente para Adão deixar de cair. Existe em nós uma natureza, o velho homem, e se nós não estivermos envolvidos com a palavra de Deus, não buscarmos na palavra de Deus a solução, a direção, como nós vamos ter fé? A palavra de Deus diz lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Como nós vamos ter fé se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não deixamos a palavra gerar isso em nós? Então a palavra ela é necessária para gerar fé em nós, para nos justificarmos, para nós andarmos, para nós vencermos todas as adversidades. Então, se Jesus conhecia o que os profetas da velha aliança falavam sobre ele, o que Cristo é para nós? Você conhece realmente Jesus? Porque ele deixou a sua glória para entrar na nossa linha do tempo, e nesse período da linha do tempo, nos dar a salvação para vivermos eternamente com ele. Ele entrou na linha do tempo, por amor a mim e a você. Ele se submeteu a ser filho do homem. Ele se submeteu a sofrer, como o profeta diz, nenhuma formosura, nenhuma beleza, nada que pudesse atrair estava sobre ele. Ele foi pisado, ele sofreu por mim e por você. Agora, ele sabia o que a palavra dizia sobre ele. Será que nós sabemos o que a palavra diz sobre nós, ou o que a palavra diz sobre ele? Porque se nós entendermos o que a palavra diz sobre ele, nós vamos entender o que ele fez por nós. E o culto de Santa Ceia, ele traz para nós algumas verdades irrefutáveis. E uma das primeiras verdades é que a palavra vai se cumprir. Esta é a primeira verdade, a palavra vai se cumprir. A palavra é o cumprimento das Escrituras. Aquilo que o profeta falou se cumpriu em Cristo. Então nós não devemos brincar, querido, Jesus voltará, Jesus vai voltar, a palavra vai se cumprir. Uma outra verdade irrefutável, quando eu e você participamos do culto de Santa Ceia, é que a nossa salvação foi completa. Eu e você precisamos ter essa consciência, em Cristo Jesus, não precisa mais sacrifício, eu preciso obedecer, não precisa mais levar o animal, o que eu preciso é crer no sacrifício da cruz do Calvário. A nossa salvação foi completa. Romanos diz, 10:9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, a nossa salvação foi completa. Eu preciso conhecer quem foi Cristo, o que fez a obra redentora dele para a minha vida, porque aí eu vou ter fé, eu vou ter confiança, mesmo diante dos meus acusadores, mesmo diante das lutas, dos problemas, eu vou confiar e crer que a palavra de Deus, ela não muda, ela é fiel. Eu vou confiar que diante dos problemas, como a irmã Martinha falou, Deus é o Deus que provê. Pode ser que para você nunca ficou desempregado, pode ser que para você que nunca passou necessidade, é uma coisinha simples, não. O mesmo peso de Deus, nós precisamos ter o mesmo peso que é um cego enxergar, é 1 quilo de farinha aparecer da minha necessidade. Eu preciso crer e o milagre vai acontecer na minha vida. Nós precisamos crer, querido. Quando a palavra de Deus é revelada, nós vamos entender que nós somos santos em Cristo Jesus. Agora eu quero trabalhar com você. Abra sua Bíblia em João. O que Cristo é para nós? Cristo sabia quem Ele era. Por isso, diante das adversidades, Ele não se deixava levar. Por isso que diante da circunstância, ele não mudava o seu comportamento. Por isso que diante dos seus acusadores, ele mantinha a mesma postura e colocava todos no seu devido lugar, sem ser agressivo.
as circunstâncias, o meio, o ambiente não mudava o seu comportamento, porque ele sabia o que a palavra dizia sobre ele. E nós precisamos saber o que a palavra diz sobre Cristo. Eu não quero aqui trabalhar em cima daquilo que o Leandro tem falado para nós, mas o Espírito Santo tem me levado, Leandro. E eu quero, depois dessa campanha, em nome de Jesus, pelo menos umas 4 quartas-feiras, falar sobre a obra do Espírito Santo na velha aliança, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus veio pela obra do Espírito Santo, porque muitas pessoas acham que o Espírito Santo só começou a agir na terra depois que Jesus morreu e subiu. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo age. Como ele agia na vida de Jesus, como ele agia na vida dos apóstolos, como ele agia na vida da igreja e como ele age na vida do crente. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. E eu quero, se Deus quiser, sentar com você e a gente poder trabalhar isso. Gente, quando nós entendermos que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, nos auxiliar, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai estar sozinho. Você nunca mais vai estar diante de uma situação sozinho, porque você vai ter o Espírito Santo na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de João. O que Cristo é para nós? Hoje é o culto de Santa Ceia, fala o que nós éramos, o que nós somos, o que nós seremos. Fala do passado, presente e futuro. A ceia nos remete a um grande banquete com o Senhor na glória. E não estamos longe disso acontecer, querido. João capítulo 4, João capítulo 10 primeiro, versículo 9. Nós precisamos saber o que Cristo é para nós. O que Cristo é para nós. João capítulo 10, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. No original, estará seguro. Jesus está falando, eu sou a porta. Se você quer ter a salvação na sua vida, se você quer que a salvação entre na sua casa, que a salvação aproprie da sua família, passe por mim. Agora nós vivemos num mundo que tem diversas portas. Qual a porta certa eu vou bater? Qual a porta certa eu vou entrar? Por qual porta eu vou passar? Esta porta se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo para nós, eu sou a porta da salvação. E você encontrará segurança, encontrará pastagens, não vai te faltar aquilo que você necessita. Por isso que lá em Mateus fala, não vos preocupeis. Quando nós achamos esta porta, nós não devemos nos preocupar, porque isso é daqueles que não acharam, daqueles que não encontraram, daqueles que estão titubeando e batendo de porta. Nós já encontramos. Então lá em Mateus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas que pode querer te afligir, elas serão acrescentadas na sua vida, desde que sejam necessárias para você. Desde que seja algo vital para você. Deus é um pai amoroso, querido. É aquele pai que coloca os filhos sobre as costas para poder enxergar mais longe, para poder ir mais longe, para poder avançar mais. Como o Denis falou, é uma dificuldade para subir o monte, mas quando você chega lá em cima, a sua visão é do alto. E a palavra fala que eu e você estamos assentados à destra de Deus, nas regiões celestiais. Então Cristo é para mim e para você a porta da salvação. Cristo é a porta da salvação para o seu filho, Cristo é a porta da salvação para o seu marido, Cristo é a porta da salvação para a sua esposa, Cristo é a porta da salvação para a tua família. É Cristo que você deve apresentar. Não é um coach, não é um filósofo, não é um psicólogo, é Cristo que você deve apresentar para a sua família. Não estou desmerecendo nenhuma dessas áreas, não. Mas é Cristo que tem o poder para transformar vidas ao nosso redor, e é através de nós. Então, primeiro ele fala que ele é a porta da salvação. Então, antes de apresentar qualquer outra coisa, primeiro apresente Cristo. Primeiro apresente Cristo. Antes de apresentar uma solução médica, uma solução psiquiátrica, uma solução psicológica, porque não adianta nada ele ter o corpo e ir para o inferno, salvo, curado e ir para o inferno. Não adianta nada ele ter a mente boa. Não, primeiro ele precisa de Jesus. De Jesus.
apresente Jesus para ele. Depois você indica o médico, psicólogo, psiquiatra, os que trabalham com terapeutas, né, com terapia. Mas a primeira coisa, porque ele é a porta da salvação. Nós entramos pela porta. Segundo, João capítulo 4, versículo 14. Ele não só é a porta, como ele também é aquele que sustenta. Ele diz que ele é o Salvador, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, em Cristo Jesus, nós não só temos a porta da salvação, como também temos a eternidade. Ele é aquela água que eu e você, ao tomarmos, nós não vamos mais precisar, porque a Bíblia fala que fluirão de dentro de nós rios de água viva, rios de água viva, rios de amor, rios de alegria, rios de paz, rios de bondade, rios de misericórdia, de mansidão. Esses dias alguém me pediu oração, e antes de eu orar por essa pessoa, ela falou para mim assim: ore para que eu tenha paz e seja manso com a minha família. Vocês não conhecem? Não é daqui? E eu falei assim: então a primeira coisa que eu vou orar, para que o Espírito Santo conceda no seu coração os frutos do Espírito. Que você possa abrir o seu entendimento e busque na palavra como adquirir os frutos do Espírito. Porque as pessoas vêm até nós achando que a gente tem uma varinha de cordão, de condão, né? E ali ora e a pessoa já sabe. Não, querido. A responsabilidade é individual. Hoje foi falado sobre isso aqui. Eu me lembro do meu pastor, o primeiro pastor lá em Bragança. Ele dizia: ninguém vai de carona para o céu. Ninguém vai de carona. O máximo que a gente pode é ser o sustento do outro ali, ser o companheiro do outro, ser o ajudador do outro, mas ele vai ter que entrar com as suas próprias pernas. Cada um vai ter que entrar com suas próprias pernas para o céu. Então, quem beber dessa água, ele é o Salvador. Em João 14,6 diz que ele é o caminho para Deus. Diz lá em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem como eu andar na verdade se eu não estiver no caminho que é Cristo. Talvez se você tem dificuldade para lidar com a verdade, para lidar com orgulho, para lidar com a inveja, para lidar com a arrogância, talvez qual seja, porque ainda não está andando no caminho, porque é possível nós vencermos tudo isso, porque Cristo venceu. Nós estamos hoje aqui comemorando, festejando a vitória que foi completa. Nenhum animal precisou ser morto mais, nenhum sacrifício precisa ser feito mais, porque Cristo já morreu por nós. Cristo já morreu por nós. Ele então é o caminho que leva a Deus. Será que nós entendemos isto? Ele diz lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora, é para quem isso? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É para aqueles que habitam no esconderijo, não para aqueles que hospedam simplesmente por uma temporada. Não para aqueles que estão de passagem por ali, não. É para aqueles que habitam, para aqueles que moram, para aqueles que residem debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar as bênçãos, não vai faltar misericórdia, não vai faltar o cuidado, não vai faltar a proteção. Por isso ele é o bom pastor, que leva as ovelhas, que cuida das ovelhas. E se porventura uma se desviar, ele deixa, ele é o bom pastor. Ele não pula nenhum muro, nenhum obstáculo, não, ele entra pela porta. E a porta do nosso coração precisa ser aberta para Jesus. Ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ei, todos os dias Jesus bate nas nossas portas, nos nossos corações, vai fazer algo. Eu tenho certeza, querida, aquele que um dia aceitou Jesus, aquele que um dia desceu as águas, aquele que um dia participou da comunhão, qualquer coisa errada que ele fizer, ele faz consciente. Porque o pecado na nossa vida tem que ser algo, tem que ser um acidente. E acidente, ele não acontece com consciência. O pecado é um acidente, é você errar o alvo, é você tentar fazer o certo e deu errado.
Agora nós, que já conhecemos qualquer coisinha, o Espírito Santo ele fala conosco. Por isso ele diz, ele é o pão da vida, ninguém terá sede. Eu estou com dúvida, Senhor, nisso daqui, estou com dificuldade. Ele vem e traz orientação. Ele é aquela voz que o profeta Isaías diz, que vem por detrás dos nossos ouvidos, e dizendo, olha, o caminho é este, ande por aqui, entre por ali. Então, quando eu tenho consciência que Jesus é a salvação, é a porta da salvação, é o Salvador, é o caminho para Deus, é o pão da vida, sabe o que vai acontecer? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz que Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, nós vamos viver em paz. Em meio às lutas, em meio às tribulações, a paz não é ausência de guerra, não. A paz é um estado de espírito que mesmo em meio à guerra, você sabe em quem você tem crido, e você sabe que o Senhor está com você. Você sabe que por mais um homem possa te fazer mal, Deus é aquele que tem poder para te levar para a eternidade, para morar com Ele. A ceia nos remete a isso, querido. O Filho de Deus deixou a sua glória, entrou na linha do tempo, para nos proporcionar aquilo que nenhum homem poderia proporcionar. Um sangue que não tem pecado, um sangue puro foi vertido por mim e por você, para que nós hoje pudéssemos estar sentados. E a palavra do Senhor fala que um dia Ele voltará e ceará conosco. Quem é Cristo para nós? Se eu não conheço, eu não vou viver aquilo que Ele tem de bom para mim. Agora, por que a ressurreição? Nós não comemoramos aqui, nós comemoramos aqui a ressurreição de Cristo. Nós não comemoramos aqui a morte, não, nós comemoramos a ressurreição. Nós comemoramos aqui, sabemos que Ele passou pela morte, passou pelo sepultamento, mas Ele ressurgiu ao terceiro dia, a palavra se cumpriu, para que eu e você, senão a nossa pregação era em vão, senão a nossa fé era vã. Olha só por que Cristo ressurgiu. Primeiro, para cumprir as Escrituras. E disse-lhes, Lucas 24, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus está falando, olha, era para se cumprir tudo que estava escrito sobre mim. Por isso Ele conhecia a palavra, muito mais nós. Precisamos conhecer a palavra, precisamos quem é Cristo, saber quem é Cristo, quem somos nós na pessoa de Cristo. Em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado com amanhã, se em Cristo somos mais que vencedores? A cédula que era contra nós foi rasgada de alto a baixo. Essas convicções eu e você precisamos ter. Alguém me disse um dia, pastor, eu não sei orar direito, eu oro 30 segundos, eu não sei orar. E a pergunta é, você lê a Bíblia? Não, não leio, como você vai orar? Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos orar a palavra. Se eu não tenho palavras, mesmo com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, Ele entende que a gente está orando o nosso sentimento, mas se eu sei e conheço a palavra, eu vou buscar nos Salmos uma palavra que vai referir sobre aquela situação que eu estou vivendo, eu vou buscar uma passagem que vai demonstrar aquilo que eu estou passando. Agora, se eu não tenho envolvimento com a palavra, como eu vou saber orar? Como eu vou ter palavras para orar? Por isso a palavra de Deus, ela não muda, querido. Primeira coisa, a ressurreição de Cristo foi para se cumprir a palavra. Segundo, para confortar os discípulos. Olha o que diz lá em João 20, e dizendo isso, mostrou-lhes em suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, para cancelar os nossos pecados. 1 Coríntios 15:17, e se Cristo não ressuscitou, em vão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a ressurreição de Cristo, ela foi algo necessário, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, crendo na palavra, confiando na palavra, e sabendo que um dia nós vamos morar com o Senhor. Quem está feliz, diga amém aí, dá um glória a Deus, querido. Isso é mais importante do que
eu falasse para você, aqui a chave do seu carro, a chave do seu carro. Não, querido, isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo vai passar. Agora a nossa vida é eterna. Muitas pessoas têm vivido um pedacinho desse tempo aqui e deixando. Consegue mensurar a eternidade? Lembra quando você estudava, falava, né, da velocidade da luz, quantos anos-luz nós estamos de tal planeta, tal. Agora você multiplica isso por multiplicação, multiplica. Tem como? A eternidade não tem fim, querido. Isso demonstra o amor de Deus para comigo e para você. Sabe o que ele está dizendo? Ei, o meu casamento com você não tem divórcio, não tem separação, é eterno. É eterno. Por isso que nós temos que olhar para a nossa família como algo eterno. Por isso nós temos que valorizar, trazer os nossos filhos na escolinha. O Pititinho estava dormindo ali, é assim mesmo. Mas meu filho corre, é aqui mesmo que tem que correr. Mas meu filho, é aqui que tem que fazer. Aqui é a casa de Deus, querido. Deixa ele correr, deixa ele brincar. Está lá na escolinha, acabou o culto, deixa eles. Aqui é o melhor lugar para os nossos filhos estarem. É o melhor local. Quem cresceu, a Elaine hoje deu testemunho pela manhã. Cresceu na casa do Senhor. E agora está aí na presença de Deus. Agora, imagine aquelas famílias que não cresceram na casa do Senhor. Como eu queria ter crescido na casa do Senhor. Até os 21 anos, eu não cresci. Mas novinho, minha mãe ensinava a palavra para nós. Mesmo não crescendo na casa do Senhor, novinho, minha mãe ensinava. Ei, a palavra de Deus, quando fala lá em Deuteronômio, pais, olha, inculque a palavra, ao sentar, ao levantar, ao andar, ao caminhar. Está falando que nós temos que gastar um tempo e tempo com qualidade com nossos filhos. Eu dizia para alguém ontem, que está passando um problema sério com o filho, antes de regras, você precisa ter relacionamento com o seu filho. O seu filho só vai obedecer às regras se antes você tiver relacionamento com ele. Porque lá em João 1,14 fala que Jesus vinha com graça e verdade, em algumas versões amor e verdade, e muitas vezes nós queremos impor regras, mas nós não temos relacionamento. Nossos filhos só vão obedecer às nossas regras se antes nós construirmos um relacionamento seguro com eles. Aí as regras podem vir e eles vão aceitar. Por isso é importante eu e você. Por que a ressurreição de Cristo era necessária? Segundo, para cancelar os nossos pecados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Querido, hoje é culto de Santa Ceia, não deixe de tomar. Mas pastor, não deixe de tomar, peça perdão para Deus. Vai e não peques mais. Peça perdão para Deus, aqui não é uma loja que você vai pagar o bem lá em parcelas, não, Deus te perdoa, um coração contrito, arrependido, ele não resiste. Davi, quando escreve o Salmo 51, versículo 17, o Senhor não resiste a um coração contrito e arrependido. Aí no versículo 8, no Salmo 52, ele já escreve, eu me sinto como oliveira verdejante na casa do Senhor, ou seja, de mim agora o Senhor pode aproveitar tudo, estou curado, estou liberto, nenhuma acusação paira na minha vida, o Senhor pode me usar. E às vezes a gente fica nessa, eu não vou tomar a ceia. Ei, querido, se você não vai tomar a ceia porque você está despreparado, se você morrer logo depois, você vai para o inferno então. Porque se você não está preparado para tomar a ceia, e você vai estar preparado para ir para o inferno, então peça perdão para Deus. Por que a gente fala da ceia todo mês? Para que a gente não esqueça das benesses que a morte de Cristo trouxe para nós. Porque quando um assunto não é falado, ele é esquecido. Então vamos ficar de pé, queridos. Tome a ceia. A palavra se cumpre, se cumpriu em Jesus. A palavra se cumpre. Romanos 1,14 diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, para provar a sua divindade. Ei, queridos, a ceia é o momento mais sublime, faz parte das duas ordenanças. Ordenança você não tem opção de escolha, você não tem opção não, você tem que obedecer. É o batismo e a ceia. O batismo te insere você
dentro da comunidade. O batismo te insere você na família de Deus, porque nós somos uma família espiritual. E a ceia te insere na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele veio como unigênito. E agora em Apocalipse fala que ele é o primogênito dos ressurretos. Eu e você estaremos com ele. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Nós precisamos entender o que Cristo é para nós. O que Cristo é para nós. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, que o Senhor possa, ó Pai, colocar em nossos corações o desejo de sempre buscar conhecer mais e mais da tua palavra. Que nós possamos ser pessoas, ó Pai, que deseja cada dia, Senhor, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que nós não venhamos nos contentar com a superfície, mas que nós possamos nos aprofundar a ponto, ó Pai, de não termos mais controle e deixar o Teu Espírito Santo controlar a nossa vida, controlar o nosso ser, controlar o nosso viver, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que todos nós iremos participar da ceia, que todos nós possamos ter o entendimento, Senhor, que o Senhor um dia morreu e o ano do jubileu chegou até nós, chegou nos trazendo liberdade espiritual, liberdade, ó Pai, emocional, física, sentimental, que nada mais neste mundo possa vir nos oprimir, porque nós não somos deste mundo, como diz a Tua palavra, e sim forasteiros, ó Pai, porque um belo dia nós estaremos com o Senhor na glória. Senhor nosso Deus e Pai, que esta consciência de quem nós somos e de quem é o Senhor para nós, possa estar presente em todos os dias da nossa vida, que assim como o Senhor leu ali, o texto que falava em Isaías, tendo conhecimento, demonstrando que tinha conhecimento da palavra, que nós também possamos ter conhecimento daquilo que nós somos e daquilo que o Senhor é para nós. Que nós possamos, ó Pai, ter esse envolvimento com a palavra escrita, com o Logos, como foi dito hoje, para que o rema venha acontecer na nossa vida, para que ao lermos a palavra, o texto venha saltar em nossos olhos e a revelação de Deus surgir em nosso coração. Coisas que ninguém falou, que nenhum pastor pregou, que nenhum irmão falou, o Senhor possa estar revelando à Tua igreja, Senhor, que busca Te conhecer através da Tua palavra, porque o Senhor é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Senhor, em nome de Jesus, revele-se aos nossos corações, e que ao participarmos da ceia, possamos estar, ó Pai, fazendo parte na morte e na ressurreição de Cristo, fazendo parte, ó Pai, da Tua vitória, fazendo parte, Senhor, das Tuas conquistas. Pai, que antes de apresentar qualquer coisa para as pessoas, nós possamos apresentar o Senhor, porque o Senhor é a porta da salvação, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só estaremos neste caminho se andarmos na verdade, e só teremos vida se estivermos no caminho. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha se revelar a cada um de nós, ó Pai, e que este desejo de conhecer o Senhor cada dia possa ser maior em nossos corações, a ponto de dizermos como o salmista: escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não